consumidor por equiparação. A nossa dica agora, pessoal, é uma dica envolvendo o conceito de consumidor equiparado, o conceito de consumidor por equiparação. A lógica do Código de Defesa do Consumidor é que o consumidor direto, aquele que é considerado consumidor direto, ele está previsto lá no artigo 2º caput do CDC, né? Aquele dispositivo que diz que consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço na qualidade de destinatário final. Mas veja, a gente pode ter algumas hipóteses onde a pessoa não comprou diretamente um produto ou serviço da loja, não adquiriu diretamente um produto ou serviço do estabelecimento, mas essa pessoa pode sim ser protegida pelas regras do CDC. Ora, eu não estou entendendo, professor. Como assim? Entenda, vamos lá. A gente teve um caso cobrado na prova da OAB que foi o seguinte. Imagine que você vai para uma festa de casamento. E quando você chega na festa de casamento, os doces que você comeu estavam estragados. E aí, todo mundo passou mal. Mas veja, tanto os noivos que compraram diretamente os doces e que, portanto, são os consumidores diretos, né? Adquiriram o produto como destinatários finais, os noivos que compraram passaram mal, como também os convidados do casamento passaram mal. Aí você me diz, será se os convidados do casamento que passaram mal com aquele doce têm direito de entrar com ação contra o fornecedor? E quando entrar com uma ação contra o fornecedor, ser beneficiado pelo CDC? Veja, os convidados do casamento não pagaram pelos doces. Os convidados do casamento não foram lá e compraram diretamente os doces na mão do fornecedor. E aí, professor? Nesse caso, pessoal, o CDC ele nos traz o conceito de consumidor por equiparação. Prestem atenção. O artigo 2º, parágrafo único, né? O artigo 2º, parágrafo único do CDC estabelece que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, perceba que quando a gente analisa esse parágrafo único do artigo 2º, existem pessoas que são equiparadas a consumidores, ainda que eles não tenham comprado diretamente um produto ou serviço. E tem mais. O artigo 17 diz que, para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas de um acidente de consumo. E o artigo 29 diz que, para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas a uma prática comercial abusiva. Ou seja, percebam que quando a gente analisa o Código de Defesa do Consumidor, o próprio CDC diz que existem hipóteses que, mesmo que as pessoas não tenham adquirido diretamente um produto ou serviço, elas serão sim beneficiadas pelas proteções ou pela proteção do Código de Defesa do Consumidor, ainda que elas não sejam consumidoras diretas. Aí eu vou te trazer um exemplo. Talvez você não lembre, talvez você seja um pouco mais novo, mas existiu, alguns anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, um acidente no aeroporto de Congonhas, que um avião comercial, um avião de uma grande companhia aérea, tentou pousar no aeroporto e não conseguiu. Quando tocou a pista, não conseguiu frear e bateu
num prédio do outro lado da rua, do outro lado do aeroporto de Congonhas. Perceba que tanto as pessoas que estavam dentro do avião faleceram com o acidente, como também as pessoas que estavam passando no meio da rua ou as pessoas que estavam trabalhando no prédio também faleceram. Ora, vamos supor que os familiares entraram então com ações contra a companhia. As pessoas que estavam dentro do avião, me parece que não há discussão. São sim consumidoras. Porque, afinal de contas, nos termos do artigo 2º do CDC, elas adquiriram um serviço como destinatários finais, né? Eles adquiriram o serviço de transporte aéreo para poder viajar, né, ali, fazer uma viagem dentro do Brasil. Então, são consumidores. Mas e a pessoa que tinha uma casa que foi atingida pela explosão? Que nunca pegou um avião na vida? Essa pessoa vai poder entrar com ação contra a companhia e se proteger pelas regras do CDC? Vai, pessoal, porque ela é uma vítima de um acidente de consumo. Perceba que o Código de Defesa do Consumidor também protege, também aplica as mesmas regras, também aplica, inclusive, inversão do ônus da prova, inclusive facilitação da defesa dos seus direitos, enfim, para as pessoas que, mesmo não tendo adquirido diretamente um produto ou serviço das mãos do fornecedor, se elas forem consumidores equiparados, consumidores por equiparação. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor nos traz expressões atinentes aos consumidores por equiparação em 3 momentos. Seja no artigo 2º, parágrafo único, quando ele fala que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Também no artigo 17, quando ele diz que, para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. E também o artigo 29, quando ele diz que, para os fins desse capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nele previstas, expostas a uma prática comercial abusiva.